No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito de família. A professora Patrícia Luísa Moutinho Zapponi aborda a violência doméstica e intrafamiliar. Lei Maria da Penha, crimes contra a honra, stalker e importunação sexual são alguns dos temas que você vai conhecer a partir de agora. Olá, eu sou a professora Patrícia Zapponi, especialista no combate ao feminicídio, presidente da Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil. Hoje nós estamos na nossa segunda aula do nosso ciclo de 5 aulas sobre a Lei Maria da Penha. E como eu falei na última aula, dando um resgate histórico, que foi o sofrimento de uma mulher chamada Maria da Penha, que fez surgir uma lei de proteção a todas as mulheres, uma lei pautada no gênero feminino. Lembrando que o gênero feminino é a postura social perante a sociedade, é um comportamento, é como as pessoas se identificam, e o sexo é macho e fêmea. Hoje nós vamos falar sobre a violência psicológica, que agora ficou tipificado como um crime. A violência psicológica, ela já estava na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, que compõe os 46 artigos da Lei Maria da Penha. Porém, dia 28 de julho, agora de 2021, a violência psicológica virou lei. A dificuldade que nós tínhamos de tipificar essa violência tão silenciosa e tão preocupante, que assola gravemente muitas mulheres em nosso país. É algo descontrolado. Virou crime e passou a integrar o Código Penal Brasileiro no artigo 147b, quase com a mesma redação que nós temos na Lei Maria da Penha. A Lei 14.188 de 2021 incluiu no Código Penal Brasileiro o crime de violência psicológica, que vem dizendo o seguinte, que qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, constante perseguição, insulto, chantagem, violação de intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. Então, é uma violência muito, muito séria. Como eu falei na outra aula, a violência psicológica é a primeira violência que a vítima de violência doméstica e intrafamiliar sofre. Ela começa a ser diminuída na sua casa. Ela começa a ser ridicularizada. Como eu disse, aquela questão de cala a boca, Magda. Ele está subjugando a capacidade intelectual daquela mulher. Ele está rebaixando aquela mulher. Está chamando ela de burra com uma maneira sarcástica, engraçada, mas está diminuindo aquela mulher. E isso que Caco Antibes fazia com a Magda é violência psicológica. Pois bem, se é a primeira violência que uma vítima de violência doméstica e intrafamiliar sofre, olha que coisa grave, olha que coisa séria. E às vezes, sabia que ela acontece de forma velada? Isso nós não podemos deixar passar em branco. Percebeu que está acontecendo? A tua colega de trabalho, muitas vezes, chega com alguma marca e, de repente, ela verbaliza. Ah,
eu não vou denunciá-lo porque ele me falou que se eu denunciar, ele não vai me deixar ter a guarda dos meus filhos. Ele vai sumir com os meus filhos. Isso é chantagem, é violência psicológica. Ajude esta mulher a denunciar isso. Preste atenção nos detalhezinhos. Como eu disse, a violência psicológica é uma violência silenciosa e sutil. Então, repare bem na fala daquela mulher. Ou então ele me disse, se você se separar de mim, você vai morrer de fome. Vou deixar você e seus filhos morrerem de fome. Isso é violência psicológica. Ele está constrangendo. Ou até, pior que isso, ele começa a diminuir essa mulher nos grupos da família. Ela é uma incompetente. Ela não sabe cozinhar. Ela não sabe fazer nada. Você não presta para nada mesmo. Todas essas falas que às vezes nós pensamos que é uma brincadeira, algo jocoso. Ele está acostumado. Ele é muito engraçado. Muitas vezes, o engraçado, ele é extremamente ofensor. Então, nós não podemos deixar passar. Está tipificado na Lei Maria da Penha e hoje está no Código Penal. Então, toda e qualquer fala, você não consegue, imagina, você vai prestar esse concurso. Tua inteligência não chega a tanto. Acho melhor você ficar em casa, fazendo o teu beabá, que é o que você sabe. Esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Isso é violência psicológica. Não passe por isso, né? Não deixem as suas clientes, as suas amigas, os seus parentes serem diminuídas dessa forma. Quantas mulheres que nós conhecemos que passam por essas falas. Ou então, você gosta de colocar uma roupa que você se sente bem, que você se sente bonita, e seu companheiro chega e fala, está ridículo? Nossa, está parecendo uma quenga. Isso é violência psicológica. Ou então, você se prepara para ir a uma festa com ele, você está toda arrumada e, por você estar toda arrumada, ele, de repente, começa a dar um chilique, começa a arrumar briga de tudo. É porque ele está com ciúmes. Não. Ciúmes não é desculpa. Isso é violência psicológica para te diminuir, para você ir para a festa toda desarrumada, suada, cansada, irritada e, quiçá, nem querer mais ir para a festa. Por quê? Porque a violência psicológica passa pelo isolamento. Quando ele começa a dizer, o ofensor começa a dizer, eu não gosto dessa sua amiga, essa sua amiga não presta, sua mãe não presta, sua irmã não presta, ninguém presta. Ele não quer mais que você fale com ninguém, ele começa a te isolar. E você começa a achar que ele tem razão, que ele quer lhe proteger. É uma violência psicológica disfarçada de proteção e zelo. E isso sim é violência. Ele está te isolando. Ou então quando ele chega e diz, eu não quero que você vá em tal lugar não serve para você. Ou então, eu não quero que você faça esse curso, não, esse curso não serve para você. Melhor você ficar em casa cuidando das crianças. Estudar não vale a pena. Ele está cerceando a tua autoestima, está dizendo que você não é capaz e isso é crime. Nós devemos sempre reforçar a ideia de que a mulher ela pode estar aonde ela quiser. Claro que num casamento existem as concessões, né? Quando nós fazemos uma escolha, nós renunciamos à outra. Porém, quando a coisa passa a ser abusiva e assintosa, quando esta mulher muda completamente seu jeito de ser, quando ela não pode mais ter contato com ninguém,
quando ela não pode mais usar a maquiagem que ela gostava, ou a roupa que ela gostava, quando ela não pode ter contato com seus parentes, quando ela não pode estudar uma matéria que ela gosta, ela está sendo vítima de violência. Quando ele no clube chega e fala, ah, ela é minha empregada na rodinha de amigos, isso é violência psicológica. Ele está lhe diminuindo, fazendo chacota de você. Hoje tem lei para isso. O respeito cabe em qualquer lugar. Hoje a lei 14.188 de 2021 vem ajudar e muito essas mulheres que sofrem tanto e que muitas vezes não têm consciência de que aquela brincadeira inofensiva é violência psicológica. Mas como é que você se sente? Né? Será que quando ele age dessa maneira, como o teu psicológico fica? Qual o estrago no teu emocional que isso faz? Nós temos várias mulheres doentes emocionalmente, seja com crise de ansiedade, seja com depressão. O Brasil está assolado de mulheres doentes emocionalmente, em decorrência de toda essa violência psicológica sofrida dentro dos lares. O sentimento de não ser capaz, o sentimento de que tudo que faz está errado, o sentimento que gera, a emoção que gera do fracasso. Na violência psicológica, o objetivo do ofensor é transformar esta mulher em um pano de chão. Então, como eu disse, na violência psicológica, como ela acontece intramuros, ela pode acontecer na sua cozinha, mais uma vez, pode acontecer no seu quarto, no seu banheiro, não há que se falar em testemunha. Para denunciar a violência psicológica, que hoje é crime tipificado e está no artigo 147b do Código Penal, você não precisa ir à delegacia especializada ou a qualquer delegacia para denunciar essa violência, munida de testemunhas. Quem tem que provar que não cometeu tal ofensa é o seu ofensor, é o seu agressor. Então, se existem coisas que te diminuem, ou que diminuem a sua cliente, a seu parente, a sua vizinha, alerte, divulguem que hoje nós temos uma lei que regulamenta a violência psicológica. Uma violência grave ou uma violência silenciosa, muitas vezes sistemática dentro dos lares. Pois bem, temos que trabalhar cada dia mais para que as comunidades entendam. A gente precisa ter não só esse profissional do direito, mas todos, o líder comunitário, o líder religioso, o dono da farmácia, o dono da padaria, toda a comunidade, quem lida com gente, precisa saber o que é lei e o que não é lei. E hoje nós temos a lei de violência psicológica, que já tinha, gente, desde 2006, ela já veio tipificada na Lei Maria da Penha, o artigo 7º dos 46 artigos. E hoje está no Código Penal Brasileiro, no artigo 147b. Então, não tem que se falar, eu não tenho como denunciá-lo porque eu não tenho como provar. Tem sim. Mensagem de WhatsApp vale, mensagem de Facebook vale, gravação telefônica vale, a sua palavra de vítima vale. Por quê? Sem se esquecer que é um crime intramuros, que acontece no seio de sua casa, dentro da sua casa, e muitas vezes em casa está só você e o seu ofensor. Às vezes você não tem ninguém mais para dizer que ele praticou esse ato. E não se esqueçam do exemplo que eu dei, do cala-boca Magda.
diminuindo uma mulher. Quando ele fala, ela está gorda, está acomodada. Isso é violência psicológica. Não presta mais para nada. Ó, depois que teve os filhos, a mulher acabou. Ela não serve mais para nada, está jogada ali num canto. Ou então ele chega e nem fala mais com você. Você virou um objeto inanimado dentro da sua casa. Isso é violência psicológica. Isso abala o seu eu, o seu emocional. Não deixem isso acontecer. Denuncie, denuncie. E, voltando, vale lembrar que a mulher não perde seus direitos por denunciar as violências sofridas na delegacia, o que ela vem passando. Ela tem que buscar os direitos dela. O ordenamento jurídico está aí, ele é amplo, é um ordenamento jurídico conclamado internacionalmente, que surgiu de uma sanção da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana ao Brasil, né? Porque, recapitulando um pouquinho, a Maria da Penha só aconteceu porque uma mulher teve coragem de se unir às entidades sociais, às ONGs, aos organismos internacionais e reclamar que, poxa, ela ficou numa cadeira de rodas, ela quase morreu pela segunda vez e nada tinha sido feito. Aí precisou a Corte Interamericana vir cobrar o Estado brasileiro para dizer, olha, vocês têm que fazer alguma coisa para defender essas mulheres. Então, tenham coragem de denunciar. Sabe? A advocacia não é feita para covardes. Então, quem vai operacionalizar esse processo é um profissional do direito. Nós temos que ter coragem. E com relação a toda uma sociedade, como eu já disse na outra aula, que é um problema social, é um problema cultural e um problema educacional a violência doméstica. Então, cabe a todos nós, é um problema de saúde pública, é um problema de todos nós. Então, é meu problema, é o problema do vizinho, é um problema do padeiro, é um problema do entregador de carta, é um problema do síndico dos condomínios, que, como eu falei também, existe um decreto aqui no Distrito Federal que o síndico é responsável pela denúncia da violência doméstica ocorrida em seu condomínio. Se ele não o fizer, ele pode ser acionado criminalmente e ter que pagar uma multa com todos os condôminos. Então, olhe só, é um problema de toda a sociedade. Não é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete, sim. A Lei Maria da Penha veio justamente para descaracterizar esse jargão tão antigo, que é um problema de todos nós. A gente mete a colher, a escumadeira, a panela de pressão. A gente não pode deixar que nossas mulheres continuem sofrendo e morrendo, o que é pior, por conta de violências veladas como a psicológica, física, patrimonial, moral e sexual. Nós temos que ficar atentos a isso. Não podemos deixar isso acontecer. Em momento nenhum. A lei existe. Muita gente fala assim, professora, Brasil tem lei que pega e que não pega. Como eu já disse. A Lei Maria da Penha está com 15 anos, é uma lei que pegou. Basta só nós sabermos como operacionalizar com essa lei. Como fazer? Eu não sei direito. Eu sou cabeleireira, por que não? E eu quero fazer com que as mulheres que frequentam o meu estabelecimento saibam, porque elas me contam muita coisa na minha cadeira, não é isso? Então, por que não você buscar a rede de proteção e ter elementos para instruir essa mulher? Conversar com essa mulher, começando pela essa nova lei, a Lei de Violência Psicológica, sancionada dia 28 de julho, agora de 2021. Fala com ela. Olha, como é que você se sente? Ele rasgou a sua roupa? Puxa, isso é violência psicológica, isso é violência patrimonial. Ele rasgou um vestido, né? Um bem dela, rasgou. Além de ser uma violência física também, por que não? Dependendo de como ele agiu.
Então, nós temos que ter um olhar mais ampliado para isso. Todos nós somos importantes. A cabeleireira, por que não ela tem uma Maria da Penha ali no salão? E, às vezes, aos pouquinhos, falando sobre essa lei, sobre o direito daquela mulher. Por que não? A líder comunitária, que faz as reuniões das senhoras do artesanato. Porque uma coisa, olha só, como eu falei, a Maria da Penha, ela era biomédica e farmacêutica, né? Cearense, casada com um professor de economia colombiano, que depois que ela sofreu as violências e ficou provado pelas testemunhas que ele fez com que ela assinasse o documento de venda do carro dela e queria que ela fizesse um seguro de vida em nome dele. Depois dela ter sofrido as 2 tentativas de feminicídio, que hoje já é feminicídio, ela descobriu que ele era bígamo e que ele tinha um filho na Colômbia. Quer dizer, ele mantinha um relacionamento paralelo. O que acontece? Ela foi enganada, ela foi vítima de uma violência, ela quase morreu. E olha, ela era farmacêutica, biomédica e se casou aos 31 anos. Era uma mulher madura. Teve com ele 3 filhos. Porém, devemos entender que a violência doméstica, ela ocorre em qualquer classe social, em qualquer nível de instrução. Toda e qualquer mulher pode ser vítima de violência. Toda e qualquer mulher pode ser vítima de violência. Então, não tem classe social, não tem nível de instrução, não tem cor, não tem raça, não tem credo. Toda mulher é passível de ser vítima de violência. Com relação ao credo, o fato de um companheiro não querer que a companheira frequente um culto religioso, uma determinada igreja, um terreiro, isso também é violência psicológica. Por quê? Porque fere o arbítrio dessa mulher, o direito de escolha dela, o direito de ir e vir dessa mulher, a autonomia dela. Então, toda e qualquer ação que ferir a autonomia desta mulher, ou então ele virar e falar, eu não quero que você vá nesse dentista, não gostei da cara do dentista, mas o dentista é teu dentista há 15 anos. Por que você vai parar de ir ao dentista? Isso é violência psicológica. Por que ele vai chegar e falar, eu não quero mais que você vá nesse clube, ou então eu não quero mais que você vá à reunião com aquela sua amiga porque eu não gostei do cabelo dela? Isso é violência psicológica. Toda e qualquer ação que vai te tolher na sua vontade, na sua autonomia, que vai te diminuir, é violência psicológica. Então, prestem atenção. Mais uma vez, nós temos lei para isso. Se temos a lei, vamos utilizá-la. E detalhe, estava lembrando aqui, eu falei de culto religioso. Quando eu falo de culto religioso, eu estou falando de padre, pastor, pai de santo, rabino, todo mundo. Se você for consultar com o seu líder religioso e contar o que aconteceu com você, e esse líder religioso mandar você deixar para lá, por conta de dogmas religiosos, denuncia o líder religioso ou a líder religiosa e o agressor. Porque ele não te dá força para sair de uma situação de violência, de um ciclo de violência, que pode fazer com que você venha a morrer, também é violência. Por que você vai deixar? Ah, porque a minha igreja fala que não pode separar. Ou então a minha família, minha mãe, minha tia, minha avó, meu pai, nunca vai admitir que eu me separe. Então, minha mãe aguentou a vida inteira, eu também tenho que aguentar. Não, não tem que aguentar. Você não é sua mãe e as escolhas dela. Você não é sua irmã, você não é seu pai, você é um ser único. Então, precisa se conscientizar que a sua meta a partir de então é se equilibrar psicologicamente, é seu emocional estar bem, é você se capacitar. Por isso que hoje surgem tantas questões de empreendedorismo para mulheres em situação de violência. Vale ressaltar ainda que as mulheres vítimas de violência têm direito a uma cota de emprego
E as funcionárias públicas, no caso de terem medidas protetivas, elas têm direito à manutenção no emprego ou até pedirem transferência. Vocês sabiam disso? Que uma mulher funcionária pública que seja vítima de violência e esteja com medida protetiva, ela tem o direito, sim, de pedir a transferência de estado e a manutenção do seu emprego. Olha só, quantas garantias que a Maria da Penha nos dá. Basta tão somente nós sabermos operacionalizar, trabalharmos com essa lei. Olha, não é uma questão de educação, não é uma questão social. O ofensor, muitas vezes, ele não sabe que ele está agindo de maneira violenta, que aquela chacota que o pai dele fazia com a mãe, que o tio dele fazia com a mãe, que ele continua fazendo com a mulher dele, é violência psicológica. Por isso que é tão importante nós termos alguns grupos de apoio, alguns trabalhos para com o ofensor também. Eu sei que aqui no DF nós temos, o Ministério Público tem uns grupos reflexivos, o TJ tem programas o TJ vai à escola, a Lei Maria da Penha vai à escola, aqui no DF nós fazemos isso. Então, assim, existem esses programas que devem ser replicados, uma vez que é uma questão de educação, uma questão educacional. As nossas crianças, os nossos adolescentes devem ser educados à não violência. E todos esses programas, o educar o homem a não ser violento, está dentro do objetivo da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, em 2006, quando ela surgiu, o que acontece? Em 7 de agosto de 2006, quando ela surgiu, ela vem para agir de maneira preventiva, de maneira punitiva, de maneira educativa. Tanto é que a Maria da Penha, ela prevê diversos programas, ela prevê diversas ações. Para quê? Para a gente agir preventivamente no que tange à violência doméstica e intrafamiliar. Ressaltando que a vítima de violência doméstica e intrafamiliar, esta mulher, ela não vai perder a guarda dos seus filhos, ela não vai perder os seus bens, se ela buscar toda a rede de proteção que ela tem direito. Porque o CRAS, o CREAS, o CAPS-AD, quando uma mulher vítima de violência, ela vem com a medida protetiva e por muitas vezes ela vai para casa-abrigo, como eu já falei na outra aula, toda essa rede é acionada. Se ela precisar de Bolsa Família, vai ser chamado Bolsa Família. Se ela precisar de creche para os filhos, nós vamos criar toda uma estrutura para a vida daquela mulher, para ela poder caminhar. E dentro dos CEANs, dos Centros de Atendimento à Mulher, como Casa da Mulher Brasileira, o CEAM, que às vezes em algumas regiões que não tem Casa da Mulher Brasileira vão ter os CEANs, tem o auxílio psicológico, a questão da assistência social para essa mulher. Então você, mulher, que está sofrendo a violência psicológica, porque o tema da nossa aula é violência psicológica hoje, procure no seu município, no seu estado, quais os serviços de psicologia e de acolhimento à mulher que estão disponíveis. Existem muitos serviços. O problema é que ainda nós não temos uma campanha eficaz de divulgação, programas governamentais para poder estar disseminando essa questão da não violência contra a mulher, da não violência intrafamiliar aos 4 cantos do país. Por incrível que pareça, nós ainda temos hoje mulheres que não têm noção de que são vítimas de violência, de que não sabem que no caso dela se separar, ela tem direito da pensão dos alimentos para os filhos. Que nós devemos ressaltar que o alimento é para os filhos. E ela tem esse direito. Então, se a mulher não sabe que ela tem direitos
dentro de um casamento ou de uma união estável, quiçá ela está sendo vítima de violência. Ela acha que ser tratada como um pano de chão, ser diminuída o tempo todo, porque ele é o provedor, muitas vezes, ou até, vocês sabiam que tem mulheres que são vítimas de violência psicológica porque o marido não suporta que ela ganhe mais que ele, porque o marido não suporta que ela tenha uma posição, um status melhor que o dele. Tem mulheres que são chantageadas por conta disso. Tem mulheres que sofrem chantagem até de revelar alguma coisa da sua intimidade para manchar a sua imagem. Tem um caso de uma separação com violência doméstica, com lesão corporal grave, que o homem tentou macular a imagem dessa mulher por toda a parte que passou. Chegou até a fazer um abaixo-assinado para tirar a mulher de uma religião que ela frequentava. Isso é violência psicológica e stalking. Vale ressaltar que hoje também nós temos a lei do stalking. Quando o ofensor, o homem, ele lhe liga 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes, ou até, sabia, que envia 10 ramalhetes de flores num dia e você não quer isso, pode ser considerado violência psicológica ou stalking. Então devemos prestar atenção. Tudo que nos rodeia, tudo que permeia o nosso direito está ficando tipificado no Código Penal para facilitar as denúncias. Então não tem motivo para quem opera o direito não tomar as providências cabíveis. Eu sei que para quem trabalha com direito é muito difícil, às vezes, convencer aquela vítima que chega em seu escritório de que ela está sendo vítima de violência, porque ela não tem noção disso. Então, como eu já falei, cabe ao padeiro, ao leiteiro, cabe ao carteiro, cabe ao síndico, cabe à professora, cabe ao vizinho, denunciar a cabeleireira, denunciar os casos de violência da sua comunidade. E por que não criar redes de proteção? Façam isso. Nunca, nunca deixem ninguém diminuir você, a sua autoconfiança. Lembrando que quando abala a sua autoconfiança, a imagem que você tem de si, né? Isso é violência e cabe sim ser denunciado. Hoje está tipificado, fica mais fácil, ninguém precisa pedir testemunhas a você quando você se encaminhar à delegacia, dê preferência às delegacias especializadas. E olha, se também não for acolhida a contento numa delegacia, procure, reclame. As leis estão aí. Você não tem que se contentar com pouca coisa. Você é muito importante. A nossa Constituição Federal diz que todos são importantes, todos são iguais perante a lei, independente de raça, credo, cor, condição social, condição econômica. Então, façam valer seus direitos. A nossa Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição humanista, ela já traz no seu corpo todos os nossos direitos. Vale fazer valer esse direito. Se nós realmente trabalhássemos a nossa Constituição, nós não precisaríamos de tantas leis, mas nós precisamos da especificidade para se fazer valer esse direito. E o direito, como ele não socorre quem dorme, colocou para nós hoje a lei de violência psicológica, que desde 2006 já estava abarcada pela Lei Maria da Penha no seu artigo 7º. Passou a ser incorporada no Código Penal Brasileiro, no artigo 147-B. Não se esqueçam disso. E não deixem ninguém, nem seu pai, nem seu cunhado, nem seu marido, nem a sua esposa, no caso de um casal homoafetivo, te diminuir, mexer com a sua dignidade, com a sua honra subjetiva.
Você, mulher, que muitas vezes é chantageada, que é aquela coisa, se você agir dessa forma, eu não vou pagar as contas de casa. Isso é violência patrimonial e violência psicológica. Se atenha aos detalhes das falas. Vocês podem falar, professora, mas a vida vai ficar muito chata assim. Se tudo é violência, gente, as pessoas estão ficando extremamente adoecidas. Quantas pessoas vítimas de depressão, crise de ansiedade nós conhecemos? Essa lei de violência psicológica, ela só foi sancionada porque no Brasil está extremamente grave a situação. As pessoas estão adoecidas. O número de mulheres afastadas do trabalho é imenso por problemas psicológicos. Aí vocês vão dizer, mas e a pandemia? Sim, sim. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento expressivo da violência doméstica e intrafamiliar. Por quê? Porque os casais não se conhecem, né? Um sai pela manhã e volta à noite, pouco conversam e, de repente, por um motivo de força maior, os casais, as famílias tiveram que voltar a conviver. A partir do momento que eu coloco dentro do mesmo ambiente pessoas que não se conhecem, pessoas que não se toleram, na verdade, e não se respeitam, a violência cresce. Nós tivemos também a questão da bebida liberada. A bebida durante a pandemia ficou liberada. E aí, o que acontece com a bebida? A bebida é justificativa para a violência? Não, não é justificativa da violência. Porém, ela age de maneira a liberar alguns conceitos, algumas questões culturais. Como eu falei na aula anterior, o homem que bebe, ele fica violento com a mulher. Por quê? Porque ele tem a noção de que a mulher é propriedade dele. É o conceito medieval, que a mulher, tal qual as crianças e os animais e os terrenos, a terra, é propriedade dele. E a gente pode reparar, num condomínio, esse homem bebeu, ele brigou com sua mulher, ele bateu, ele ridicularizou sua filha, falando que ela é incompetente, que ela parece uma prostituta, que ela não tem competência para nada. Porém, ele não foi brigar com o vizinho, que é homem como ele. Nós devemos nos ater a esse tipo de colocação, a esse tipo de postura. Outra coisa interessante. A lei de violência psicológica trouxe com ela, a lei do sinal vermelho. O que é a lei do sinal vermelho? É o X. Vocês já viram a campanha do X na mão? Que a mulher vítima de violência, ela pode fazer um X com batom, por isso que é o X vermelho, que normalmente a mulher carrega um batom na bolsa, ou ela tem um batom, ela faz o X vermelho e vai para a padaria, para o clube, para a secretaria da mulher, para a farmácia e mostra a sua mão com o X vermelho. Existe hoje, com essa lei que é federal, a capacitação dos funcionários da padaria, do clube, da farmácia, dos órgãos governamentais, para acolher esta mulher vítima de violência. Mas o que eles vão fazer comigo a partir de então? Eles vão te levar para dentro do estabelecimento comercial, vão chamar a PM e a PM vai tomar as providências cabíveis. Isso é, a PM vai chegar e vai te conduzir à delegacia, ou a delegacia mais próxima, ou a delegacia especializada, para a partir daí você poder registrar a sua ocorrência, sentar lá com o agente vai transcrever tudo o que você vai contar,
o que está acontecendo com você, vai lhe perguntar, primeiro ele vai lhe dar o questionário para você falar da medida protetiva e depois ele vai questionar se você quer ir para a casa-abrigo ou não. Dependendo do temor que você tiver, você vai para a casa-abrigo para quê? Para toda a rede de proteção, como eu já disse, o CRAS, o CREAS, ser acionado e poder te dar o suporte para, a partir daí, ocorrer todo o procedimento civil na vara de família, que vem a ser o quê? O divórcio, porque a mulher que tem medida protetiva, ela pode requerer o divórcio direto, mas ela vai ter o divórcio, a partilha dos bens, ela tem a questão do direito de convivência dos filhos, o direito de visita do ofensor, porque muitas vezes o ofensor ele fica com a medida protetiva para a esposa, mas ele continua com o direito de visita dos filhos. Aí é nomeado um interlocutor, porque ele não pode ter contato, ele tem a proibição de contato. Então, uma terceira pessoa, a irmã dela, a empregada, a mãe dela, é que vai fazer a entrega desses filhos durante as visitas. A pensão alimentícia. Então, o que acontece? Dentro da Maria da Penha, nós temos o procedimento penal, que é a condenação que ele vai ter por conta das ofensas, das violências praticadas, que hoje todas estão tipificadas, o que facilitou muito a nossa vida. E depois vem a questão civil do direito de família, que é o direito de convivência, que é a pensão alimentícia, os alimentos, né? A partilha dos bens e assim por diante, até encerrar esse vínculo marido e mulher, deixando muito claro que se não houver violência, apesar de eu pensar que há uma família que tem violência doméstica, os filhos também são vítimas de violência, mas às vezes tem a fala de muitas mulheres de que ele é um péssimo marido, porém um ótimo pai. Então, o direito de convivência com os filhos, ele é mantido. Nós devemos nos ater a isso, são detalhes e salvaguardar. E você, mulher, quando for registrar, a vítima, quando for registrar, não esquecer de dizer se ele tem arma de fogo, se vocês frequentam ambientes similares, por exemplo, todo domingo ele vai para a sinagoga. Então, se você frequenta essa sinagoga, pedir a proibição de ele frequentar, ou nós fazemos o mesmo curso universitário, ele vai estar lá na faculdade o tempo todo junto comigo, tem que mencionar, tem que se ater a todos os detalhes. Olha, ele faz a mesma faculdade, ele frequenta a mesma igreja. Tudo isso são detalhes importantes para o bom andamento da medida protetiva, da própria Lei Maria da Penha. Por quê? Se você esquecer qualquer detalhe, pode ocorrer a quebra dessa medida protetiva por parte dele, até por ele não saber. E você, quando tiver, a vítima, quando tiver com medida protetiva, evitar contato. Bloqueia já o contato no telefone, bloqueia na rede social, para não... Às vezes a mulher fala assim, mas eu tenho filhos em comum, eu preciso falar com ele sobre ele buscar a criança, sobre um remédio. Você vai ter um interlocutor, não pode esquecer disso. Então, é essa terceira pessoa que vai fazer a ponte entre vocês enquanto a beligerância entre vocês estiver muito grande, até a coisa passar. Depois vocês vão para uma audiência de justificação. Na audiência de justificação, o que acontece? Recapitulando, a mulher foi à delegacia, fez a ocorrência, recebeu, foi deferida a medida protetiva. Passado-se o período da medida protetiva, seja 60 dias, seja 90 dias, violência psicológica também seja medida protetiva, gente, não esqueça. Vai ter marcado uma audiência de justificação. Nessa audiência de justificação, o juiz vai perguntar para você e vai perguntar para ele.
O conflito ainda existe, ele continua lhe agredindo, como é que está? Está tudo muito calmo? Porque muitas vezes ele, o ofensor, para não entrar em contato com você, porque ele está com medida protetiva, ele entra em contato com outras pessoas. Ele começa a falar com suas amigas, ele começa a falar com o vizinho, ele começa a falar com o professor. Ele vai usando terceiros para essa mensagem chegar até você. Então, presta muita atenção nisso, né? Ele vai usar terceiros para isso chegar até você e muitas vezes isso vai fazer com que você quebre a medida protetiva. Então, se você está na audiência de justificação, o Ministério Público lhe questionou, o juiz lhe questionou, como é que está o andamento dessa medida protetiva? Os ânimos se acalmaram? Precisa ser renovada a medida protetiva? Não precisa? Como é que está essa situação entre vocês? Então, cabe a você falar qualquer ato que ele tenha feito. Ah, ele entrou em contato com meu tio e mandou meu tio entrar em contato comigo para falar qualquer coisa, para dizer que se eu não tirar a medida protetiva, ele vai acabar comigo, se eu prejudicá-lo no trabalho, ele vai sumir com a minha pessoa. Se você ouviu uma coisa dessa, é uma ameaça e pode ser considerada uma ameaça de morte. Denuncie essa quebra de protetiva. Não fique com medo, não se importe muito com o que sua mãe vai falar, seu irmão vai falar, as amigas vão falar. Pense na vítima, pense em preservar a vida, né? O que se quer mais é preservar a vida dessa mulher, sendo que as mulheres estão adoecidas. Outra coisa que não se fala muito, dada essa violência psicológica que hoje está tipificada no Código Penal, né, no artigo 147b, muitas mulheres praticam o suicídio. Isso é até um mito, se falar em suicídio. Mas vocês sabiam que muitos adolescentes se suicidam por conta da violência doméstica e psicológica que existem dentro dos lares? Que muitas mulheres se suicidam por não suportar a pressão e essa questão da violência psicológica que ela vem atravessando através dos anos? Então, isso é muito, muito sério. A sociedade está adoecida, por isso, dada a gravidade do estado da nossa sociedade com relação ao Brasil como um todo, a questão da violência psicológica, nós temos uma nova lei que vem tipificando uma coisa que já estava prevista, que entrou para o Código Penal, já estava na Lei Maria da Penha e hoje está novamente, né? Veio fortalecer a questão da violência psicológica. Então, prestem atenção, não aceitem qualquer coisa, se olhem, né? Eu penso que a sociedade é responsável por todos. Todos são responsáveis por todos. Se todos são iguais perante a lei, independente de condição social, raça, credo, condição econômica, nível intelectual, somos todos humanos. Então, no princípio da dignidade humana, de 1948, olha quanta coisa antiga, né? Nós temos uma lei de 2021 que fala de violência psicológica, uma Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, gente. Olha só quanto tempo tem. E em 1991, vale ressaltar que o STJ descaracterizou, né, a questão do homem que massacra e mata a mulher por amor, por uma questão de honra, a honra ferida do homem, já em 91 foi descaracterizada pelo STJ, que foi uma decisão histórica. Então, nos cabe hoje, com toda essa estrada, 1948, 1991, 1998 com a Maria da Penha, né? 2006 com a questão da Maria da Penha propriamente dita, que foi do dia 7 de agosto de 2006. Vamos valorizar e cuidar de toda a sociedade. Nós temos tantas coisas boas,
tantas leis que nos respaldam, vamos fazer valer isso, vamos trabalhar a aplicabilidade disso. E se não sabe, vamos começar a multiplicar. Por que não? Ah, você sabe que na tua região tem uma associação de mulheres. Vá lá, converse na associação de mulheres, veja o que pode ser feito nessa associação de mulheres. Como que você pode contribuir pelo bem-estar de todas as mulheres e famílias de sua região. Sem esquecer que a família é a célula-mãe da sociedade. Se a família estiver doente, toda a sociedade vai adoecer. E o que adianta? Nós temos pessoas que não conseguem trabalhar, mulheres que não conseguem mais trabalhar, que não conseguem viver porque elas estão adoecidas emocionalmente. Pois bem, temos que olhar direito. Hoje nós temos a Lei 14.188 de 2021, que vem proteger a saúde mental de nossas mulheres. E para a gente concluir a aula de hoje, a violência psicológica contra a mulher no Brasil, ela atinge níveis muito grandes. Diversos órgãos oficiais já alarmaram sobre isso, que a violência psicológica é uma coisa muito séria. A violência emocional é uma violência extremamente sutil. E ocorre, e ela é tão poderosa, tão destrutiva quanto a física. E isso acontece também no crime de stalking, que foi o que eu falei. Ela é sutil, ela é velada, mas acontece no crime de stalking. Por exemplo, você postou uma foto sua no Facebook, a pessoa vem embaixo e faz um comentário. Aí, não contente, ele vem e faz outro comentário. Não contente, mais um comentário. Você não pode postar mais nada nas suas redes sociais, que ele vem fazendo comentário. E isso é violência psicológica e é stalking também. E nós temos que buscar meios de estar podendo criar as correntes de proteção. Por que não? Né? E vale ressaltar também que o crime de violência psicológica, ele é um crime incondicionado. Ele não depende da vontade da vítima para dar andamento ao processo. Então, não depende da minha vontade. Eu não preciso entrar com a queixa-crime para o processo andar. Eu não tenho que dizer, eu quero que ele seja condenado pela violência psicológica que eu sofri. Não. O próprio Estado se incumbe de fazer o processo andar. Por isso que ele é incondicionado, não depende da vontade da vítima. E o que acontece? A violência psicológica, ela vem trazendo essa questão da tipificação, ela é tipificada como crime, justamente para poder proteger as mulheres de maneira mais ampla e acessível, para não ficar naquela história, será que isso era violência? Será que isso não era violência? Mas isso daí foi só uma brincadeira. Não, hoje não tem brincadeira. Te machucou? Machucou a sua honra subjetiva, é violência. Pronto, se ele falou uma coisa que você não é, você está sendo vítima de violência psicológica. Agora nós vamos para o nosso quiz. Qual o ano que foi sancionada a Lei de Violência Psicológica? 2020, 2021, 2019 e 2015. Como eu falei na nossa aula, nós temos várias leis que nos protegem, desde 1948. Porém, a Lei de Violência Psicológica, dado a questão grave que nosso país está passando, veio no ano de 2021. É uma lei novíssima. E novíssima, é um bebê. Agora nós vamos para a próxima pergunta. A violência psicológica é uma violência invisível, uma violência física, uma violência patrimonial ou uma violência moral? Ela é sutil, não podemos esquecer disso. É uma violência invisível. Ela é destrutiva, ela é como um fogo de monturo, não podemos esquecer disso. Vamos para a próxima pergunta.
Quais as consequências da violência psicológica? A perda de patrimônio, a perda da guarda dos filhos, a perda do direito de visita, a perda da saúde mental e física. Vale ressaltar que quem é vítima de violência psicológica pode ter dores, pode ter problemas renais. Então, a violência psicológica acarreta a perda da saúde mental e física. Eu venho agradecer a cada um de vocês que participou da nossa aula e convidá-los para a nossa próxima aula, que nós vamos falar de crimes contra a honra. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.